Olá, saudações, professor. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Espero que o senhor esteja bem. Hoje vou realizar a apresentação do segundo trabalho da disciplina, referente ao aplicativo do jogo da memória. Dentre as opções que o senhor trabalhou, né, apresentou o conteúdo, foi o que eu escolhi para fazer. Basicamente, eu trabalhei com um tabuleiro 5x5, onde temos 12 pares e uma carta coringa. Na verdade, essa carta é meio que um azar, né? Como eu montei um 5x5 aqui, tive que usar essa carta para poder encaixar aqui e deixar ele nessa forma retangular, porque senão ia ficar uma carta fora aqui, o buraquinho dela, e daí ia ficar feio. Durante o jogo ali eu explico como funciona essa carta. Eu fiz o uso do Image Button, né? Para poder associar as imagens ao botão. Então associei duas imagens, uma que é a bola do fundo e outra que é a figurinha propriamente dita. Uma coisa que eu não mencionei é que o meu jogo aqui eu fiz com figurinhas de jogadores da Copa do Mundo, né? Tem várias, tem de vários países, tem tanto masculino quanto feminino. E essa daqui é, é a taça, que é a minha carta coringa, beleza? Aqui no começo não tem muito segredo, aqui é só as declarações. Eu fiz para dois jogadores também, para ter uma usabilidade melhor aqui. No caso, para um jogador só eu achei meio sem graça, então acabei fazendo uma questão competitiva para duas pessoas jogarem. Daí eu tenho aqui a pontuação do jogador 1, pontuação do jogador 2 e o turno, onde eu alterno entre os jogadores. Aqui sem muito segredo, né? Pego o número da carta ali, que está no imagens atleta, e ainda passo uma tag para eles de 0 a 25, sendo que 25 é a carta coringa final, que eu coloquei uma aqui por cima aqui, quando eu termino o jogo aparece uma taça grande, e a 24 é a tacinha pequena que vai ficar durante o jogo, onde a pessoa escolher vai acabar perdendo a vez. Daí tem o Set on Click Listener, para mim poder avaliar a carta que foi virada. Poderia ter feito como foi feito na calculadora, né, com apenas um método e um switch case, onde eu avaliaria a carta, mas como eu fui crescendo organicamente o código, né, primeiro para 4 pares, depois para 8, até que cheguei em 12. Então eu fui fazendo um a um, por isso que ficou desta forma. Aqui é minha lógica, onde eu avalio os valores das cartas. Basicamente eu peguei as minhas 12 cartas e dupliquei elas, né? E daí para as primeiras 12 eu fiz uma sequência de 101, 102, 103, 104, 105, 107 até 112. E para a outra metade eu fiz a sequência com os 200. 201, 202 até o 212. E aí o card da tacinha lá ficou com valor 25. Daí eu verifico o vencedor, né? Eu pego a primeira carta. Se ele for maior que 100, eu subtraio 100. Se ele for maior que 200, no caso, né? Eu subtraio 100, daí eu fico com o valor dele em 101, 102. Ou se ele for, ou se ele não for, né? Maior que 200, então eu fico com o próprio valor. Isso para a primeira carta ou para a segunda carta. E aí eu comparo os valores para ver se 101 for igual ao 101, né? Porque eu subtraí 100 dos 201, caso tenha escolhido a primeira carta nessa casa do 101. E daí se for igual, daí eu aplico a lógica de esconder o card e sumir com ele do tabuleiro. Aqui eu executo esta parte que eu falei. Se for maior que 200 o primeiro card, eu subtraio 100, ou o segundo subtraio 100. E daí eu alterno, eu marco como card number 1 para poder voltar aqui na próxima rodada. E aqui eu marco como card number 2 para poder entrar aqui na segunda carta que o jogador virar. Nessa parte aqui, que eu escondo o card, card 1 ou card 2, se ele for do primeiro clique ou do segundo clique. Daí eu seto ele para invisible e sempre somo mais um valor a essa minha variável aqui, que é o constant card invisible, que daí eu uso ele para verificar o resultado final. Então basicamente essa parte aqui é a parte de esconder os cards. E aí quando forma um par, né? Se for no turno 1, eu somo um ponto para o jogador 1. Se for no turno 2, eu somo um ponto para o jogador 2. Se não, eu volto o cardzinho da bola
para aparecer, né? Tiro a carinha do jogador e volto com a bola. E aí, no caso, se não formou par aqui em cima, né? Daí eu simplesmente alterno o turno entre os jogadores e a vez do próximo. Aqui eu checo o final do jogo. No caso, eu preciso que a soma dos valores seja maior que 22 para cada carta que eu for escondendo. Daí eu escondo o último card, né, que seria a minha tacinha, e coloco visível a minha taça grande no jogo lá. Eu ainda montei aqui usei a parte do Alert Dialog, que o senhor passou na aula também. Peguei lá do exemplo do senhor, que é para mostrar o resultado final, né, dos jogadores. Se a pontuação do jogador 1 for maior que a do jogador 2, então o jogador 1 venceu. Se for o contrário, o jogador 2 venceu, se não, deu empate. E daí aqui eu coloco no Alert Dialog, fim de jogo, jogador 1 eu apresento a pontuação dele, apresento a pontuação do jogador 2 e aqui eu apresento a minha string vencedora aqui, que é carregada nessa lógica. E ainda coloco dois botões, um para um novo jogo ou um para sair do jogo, né? Se eu for por novo jogo, eu reseto o jogo, embaralho as cartas e tudo mais, né? Nunca volta com as cartas na mesma posição, senão não teria graça. Ou então, se sair do jogo, fecha o aplicativo e fim de papo. Finish. Beleza? Bom, basicamente isso aqui, que era o que eu tinha para dar um geralzinho no código. Eu vou rodar aqui. Bom, aqui está o meu celular, né? Meu emulador. Não, esse aqui é a calculadora. É o jogador 1, inicio em 0, o jogador 2 também inicia em 0. E aqui está o meu tabuleiro. Aí vamos formar os pares. Ó. Lembrando que se encontrar a taça, ó, perde a vez. Aqui, ó, troca o turno. Mais uma vez, troca o turno para o próximo jogador. Ficou um pouco difícil aqui com bastante cartas, mas estamos quase terminando. Beleza, 5 vai acabar empatando, que está na vez do jogador 1 aqui. Vamos ter um empate. Daí tá aqui a imagem da taça atrás, que eu falei que aparecia, né? Fim de jogo, parabéns, aí a pontuação do jogador 1, pontuação do jogador 2 e o resultado, deu um empate. Daí deseja sair ou jogar de novo. Então vamos por jogar de novo. Daí as cartas voltam embaralhada. Já não voltam mais naquela lógica, igual estava no começo, né? Senão perderia a graça. Aqui tá a taça. Escolheu ela, perde o turno. Opa, taça de novo. Que eu sempre que pega a taça. Ronaldo. Agora vamos ter um vencedor. Jogador 2 vai vencer. Aí tá aí a taça de novo. Jogador 1, 5 pontos. Jogador 2, 7 pontos. Jogador 2 venceu.
Então, em vez de a gente dar um jogar de novo, vamos pôr um sair aqui. Daí ele encerra o aplicativo e volta para cá. Bom, eu acho que era isso, professor. Está apresentado aqui o trabalho com suas funcionalidades. Jogo da memória com as regras do jogo da memória. Errou, passa o turno. Acertou, joga de novo. Soma um ponto quando acerta os pares. Quando pega aquela carta coringa, perde a vez. Aqui é a taça. Alterna entre os turnos. E mostra o resultado final, jogar de novo ou encerrar o jogo. Acho que é isso. Muito obrigado e até o próximo trabalho. Valeu, professor.